Olá, príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou Berdan Gomes. E você está no Você Pode Mais Cast. Isso aí, parceiro. E aí, parceira? Tranquilo? Firme? Firme e forte. Bora começar a terça? Bora começar a nossa terça-feira. É isso aí. Terça, quarta, quinta, a gente não sabe que hora que o povo lá de casa está assistindo a gente, né? Sexta, sábado, domingo, a gente vai começar. E aqui no Você Pode Mais Cast você tem entretenimento, música, diversão, conhecimento. Hoje nós vamos trazer uma pauta muito relevante, que é a pauta da administração. Então é uma pauta bastante bacana que a gente vai trazer para você. E não deixe de nos acompanhar e de nos seguir. Eu sou o Berdan Gomes, então você segue eu lá, @Berdan87. O seu Insta qualquer? O meu Insta é marcele.unopar. E siga também as nossas redes sociais, @Unopar Barra, @Unopar Caiapônia, @Você Pode Mais Cast, OFC. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal para a gente poder continuar crescendo, né, parceiro? Isso mesmo, colabora com a gente, curte lá, Fala comenta. mais pertinho do microfone aí, ó. Aí, tá bom. Agora nós vamos ouvir Deu? melhor. Tá bom? Agora deu. Então vai lá, curte, comenta, gente. Dá também sugestões de quem vocês querem que a gente traga aqui no podcast, que vocês gostariam de ouvir com assuntos relevantes. Pode ter curiosidades mesmo, que é bem bacana, todo mundo quer saber um pouquinho, né, da vida do que tá acontecendo, de coisas novas. Pode ser fofoca também. Aciona o modo fofoqueira aí, vem. É, exatamente, você só vem. Só vem, aciona o modo aí fofoca online, fofoca on e vem. Vem mandar pra gente. Manda sugestões também no nosso Instagram, no @Você Pode Mais Cast Oficial. Manda sugestões. Ó, eu quero que vocês falem a história de fulano, de cicrano, de beltrano. Traz pra gente conhecer, fala das fofocas. A gente tá tentando fazer uma segunda edição com a primeira, foi um sucesso, né, Marcelo? Pra gente poder falar mais das fofocas da Barra, né? Misericórdia. Não tentaram. Foi bom, hein? Foi. Tá na hora de fazer de novo. Porque de lá pra cá já atualizou bastante, né? Exatamente. Já atualizou bastante coisa. Mas, enfim, vamos apresentar nosso convidado? Vamos. Por favor. O nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa que contribui muito na minha vida profissional, né? O meu consultor financeiro. Bem-vindo, Mailton Silva. Muito Quero obrigado. que você conte um pouquinho da sua história, como começou a sua trajetória, mas vamos falar de você primeiro. Vamos lá. Quem que é Mailton Silva? Bom, primeiramente agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio enorme estar contribuindo, né, com conhecimento, gerando esse conhecimento para as pessoas que às vezes têm uma dificuldade de acessibilidade, né, às informações. Então, quem é Mailton, né? Mailton tem 38 anos. Novo demais. Quer dizer, eu não vou fazer 38, né? Maravilha aí. Sou de uma pessoa na Paraíba, é notável o sotaque. Claro que eu tinha que ir para lá, nas questões de consultoria, depois você vir para cá. Vai ser muito bem recebido. E eu acho que eu vou junto, porque você sabe que um consultor, para você se consultar, você precisa de um assessor, né? Eu vou também. Já vou vaga, vou poder né? fazer isso, né? Eu acho importante. Bons argumentos. Bom vendedor. Então, eu sou natural de uma pessoa, né? Sou casado há 10 anos, porém estou com a minha esposa, né? Entre namoro e casamento há 20 anos. Então, comecei com 17 anos aí, né? Ainda era estudante, né? Uma vida juntos aí. E graças a Deus estamos nessa caminhada. Tenho o Gabriel tem 6 anos, é uma bênção, ele é uma criança espetacular e que nos ensina. Algo que eu venho aprendendo na nossa vida é que às vezes a gente aprende com o que a gente menos espera. É verdade. Às vezes a gente aprende com crianças, com pessoas menos favorecidas, né? Porque cada um tem a sua história. E isso daí é muito valioso, você aproveitar as histórias das pessoas e aplicar na sua vida e com isso você se tornar uma pessoa melhor, né? Então, esse sou eu, né? Enfim, é um privilégio realmente contribuir com o crescimento das pessoas e com o nosso próprio crescimento, né? Porque a gente nunca para. Né? Aquele que pensa que sabe tudo, né? Não sabe Não sabe nada. Não sabe de absolutamente O nada. orgulho tomou conta. Precisa aprender, né? Exatamente. Mas, Maio, fala pra gente o seguinte, como é que você começou nessa sua caminhada profissional? Porque você é formado em administração, né? Já falou um pouquinho da sua vida de João Pessoa, na Paraíba, de casado. E nessa caminhada profissional, faculdade, escolha da faculdade, como é que foi isso?
Então, vamos me remeter um pouco à minha vida acadêmica, até chegar na universidade e por diante, né? Minha mãe é professora, meu pai é militar, então minha mãe sempre nos criou, né, como um irmão, ela sempre nos criou com muito afinco, né, gerando educação, gerando um conhecimento que é certo e aqui que é errado. Então isso aí eu acho que vale mais que dinheiro. Então eu devo muito aos ensinamentos que a minha mãe ela gerou para mim, né? É mãe ou manhinha? Mãe. É manhinha, É. manhinha, né? Olha, É manhinha, né? mãe. Mãe mesmo. Então, sou privilegiado de ter ela ainda, né, viva, presente, como mãe, né? E ela sempre me ensinou algo. Aquilo que você quer dizer para alguém, você diga enquanto vive. Porque as flores que você coloca em cima dos túmulos, elas não conseguem ver. Então, se você precisa dizer que ama alguém, se você precisa dizer que gosta de alguém, ou se você tem algo contra alguém, né? Faça tudo a limpo, porque isso é importante a gente tratar isso em vida, né? Então, ela sempre me ensinou isso. Então, sempre estudei em escola pública, né? A minha vida, só não as séries primárias, né? Jardim 1, Jardim 2, que é a antiga modelo, né? Agora mudou um pouco, mas enfim, o que é que acontece? Quando eu tinha mais ou menos, ia para os 6º, 7º ano, eu fui estudar em uma escola pública, porém era bem reconhecida, bem renomada, né? E lá foi algo interessante, porque assim, eu percebi que com o estudo, com o conhecimento, você consegue alcançar patamares maiores. E nada que acontece na nossa vida é por acaso. Eu estava lá, na escola, chamada Liceu Paraibano, era uma escola muito tradicional na cidade, onde governadores, desembargadores passaram por lá, e eu tive o privilégio de estudar lá. Certa vez eu estava lá na sala e fizeram uma seleção. Fizeram uma seleção lá para ganhar uma bolsa de estudos para estudar francês, na Aliança Francesa. E aí, não sei por cargas d'água, me escolheram. Eu disse, bom, não estou sem fazer nada, né, no período oposto ao ensino, fui lá e comecei a estudar francês. Vamos aprender o Messi Boku aí. Messi Boku e Abajur. Salvar, Salabian, Trebian e... Eu já gastei meu francês só de você. Abajur e Messi Boku. E aí comecei a estudar francês, né, no 1º ano do ensino médio, e logo em seguida consegui cursar durante 6 meses. O curso pretendido era 2 anos, porém, né, certo dia, lembro como hoje, final de ano, tem um colégio lá que é bem tradicional também, isso aí era dos encaços, né, chamado Marista do Décimo, não, Marista ele tem todo mundo, e eles faziam um espetáculo lá chamado Ópera de Natal. E aí minha mãe disse, vamos lá, né, é católico, é católico. E aí, vamos lá, porque é muito bonito, conta a história, né, de Jesus e tal, tá, vou lá. E eu fiquei olhando para aquela imensidão daquela escola ali, e disse, rapaz, eu nunca vou ter a oportunidade de estudar, não falta mais. Isso, vamos dizer, era no sábado. E aí, tudo bem, passei. Só que, quando Deus tem algo para as nossas vidas, né, Ele prepara tudo, né, e coloca desejo nos nossos corações, que às vezes a gente pensa que aquilo ali é impossível. E o que aconteceu? Eu, mais ou menos uma quarta-feira da semana seguinte, fui chamado na diretoria da escola. Poxa vida, a escola tem mais de 30 salas de aula, os 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, e fui chamado lá na escola. Eu falei, como assim? Vou ser expulso, né? Vai com o coraçãozinho na mão, para não falar outra coisa. E aí a diretora sempre aqui, meu filho. Eu andando assim, ela disse, olha, veja, é que o governo do estado ele fez uma parceria com algumas escolas particulares e nós estamos selecionando 5 alunos para ganhar uma bolsa de estudos, né, para terminar o ensino médio, numa escola particular. E aqui dali meus olhos já encheram de lágrimas. Eu disse, você não precisa nem dizer para mim. Eu já sei. Ela disse, como assim você sabe? Porque ele já me disse. Ele disse, é o Marista do Décimo.
Aí ela ficou olhando pra mim assim. Eu disse, rapaz, é coisa de Deus mesmo, porque é pra lá. E aí eu dei uma bolsa de estudos para terminar o ensino médio, segundo e terceiro ano, ele pagava um centavo. Nossa, que bem. Um centavo. Coisa boa. Um centavo. Então eu estudei para o filho do governador, para o filho de apresentador, para o filho enfim, da professora que estava lá para ele. Então isso é algo que emociona, porque realmente foi algo que me marcou. E aquilo que eu projetei lá, que eu estava vendo aquela cena, no ano seguinte eu estava participando daquele evento, tudo. E eu lembro, e fico até arrepiado de lembrar daquilo que realmente Deus fez na minha vida. E fui para lá, só que não era, tipo assim, a bolsa era da mensalidade, né? De comprar os livros, livros fadaria. Isso era muito caro, era muito, naquela época era muito caro. Minha mãe não tinha condição. E ela chegou lá na escola e disse, nem que eu tenho que ir lavar roupas para outras pessoas, você vai estudar lá. Oportunizando mesmo. E aí eu fui, consegui adentrar e destacar, fui lá, consegui passar na universidade, eu entrei direto, fui cursar aquele curso realmente que eu desejava, que era administração, aí eu já entro respondendo a sua pergunta, respondi, eu sempre fiz esse curso de administração e comecei minha trajetória lá. Passei 4 anos dentro da universidade, aprendendo, gerando conhecimento lá, enfim, foi algo muito, muito bom para mim. E lá tinha um professor chamado Ruiz, o professor César Ruiz Temoche. Ele era um peruano, linha grossa. Ele chegava no primeiro semestre assim e falava, olha, quem não estudar aqui na minha disciplina vai ficar reprovado. Ai, olha, esse cara é decente. E eu cheguei para ele e disse, você é seu monitor. Eu vou dar de minha. No primeiro semestre, eu disse, você é seu monitor. Eu disse, é isso que nós vamos ver. Rapaz, quando teve a primeira prova dele, eu estudei. Eu estudei, eu meti um 9,1 na prova. Não. E ele me chamou, era de administração financeira, e o pessoal tirava 2, tirava 3, 60% do pessoal era reprovado. Quem tirava 3 já estava feliz. Feliz, porque tinha direito pelo menos a prova final, né? Eu ia para a prova final, porque sabia quem ia passar mesmo. Eu tinha que tirar 9,8 na prova final. Não tinha jeito. E aí eu estudei. E ele me chamou. Ele me chamou e disse, rapaz, você realmente me desafiou. Eu vou lhe dar a monitoria. Então eu comecei a ser monitor dele, mesmo estudando na disciplina dele. Fantástico. E aí nós fomos na reitoria, ele foi lá, fez um documento pedindo para me receber uma bolsa de estudos lá da universidade, da CPP, e eu passei os 4 anos da universidade sendo muito bem. Engraçado, né? Aquela coisa de você mentalizar o que você quer, verbalizar o seu desejo, e para isso, quando você coloca isso, esses seus sentidos em ação, eles vão projetar isso para acontecer. Porque aí você vai estudar, você conseguiu provar que você conseguiria ser um monitor. Então tudo começa no seu desejo, no seu pensamento, no seu E no desafio também, né? Porque você se exatamente. desafiou e desafiou o professor. E aí você não podia falar para ele depois, ele podia muito bem falar assim, você tirar sua nota baixa, ele falava, te falei que você não ia conseguir. Isso. E você falou, peraí, filho de uma mãe, eu vou te mostrar quem sou eu. E aí esse professor, ele foi o canal de bênção da minha vida, assim, ao longo da minha vida, muitas pessoas me abençoaram. E ele chegou para mim e disse, você tem interesse de estudar na França? Aí eu disse, mas com que dinheiro? Né? Às vezes escolhendo se lanchava, se pegava um ônibus, mas com que dinheiro? Aí eu disse, mas não foi assim, cara. Se você quer, eu disse, quero, só tenho dinheiro. Amanhã, procura um curso de francês. Lembra que lá atrás eu ganhei um curso de francês? Já sabia falar francês, mais ou Já menos. sabia. Olha só como Deus trabalha, gente. E aí eu fiz um curso de 6 meses lá, mas assim, 6 meses não aprendo. Aí procurei um curso e a mensalidade do curso era um curso de férias, era um mês intensivo todos os dias, era R$300, vamos ver como hoje. E na minha carteira tem R$150. Aí eu disse, rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Aí nisso, saí da Aliança Francesa, fui andando, e uma monitora que era comigo lá, me ligou. Edilene me ligando. Aí,
Traz uma, vem na aula desse francês aqui. Aí ela disse, tu lembra aquele trabalho que a gente fez lá na universidade? E foi um trabalho de extensão? Isso eu lembro. E eles nunca nos pagaram? Então, eles nos pagaram hoje. Estou com o teu dinheiro aqui. Ela disse, eles pagaram quando? Eles, R$300, 150 mil, 150 mil. Eu disse, tá onde? A conta. Foi o Rapaz, dinheiro certinho. Foi o dinheiro certo. Fui lá, corri, peguei o dinheiro, fiz a inscrição no mesmo dia e comecei a estudar. E aí esse professor ele disse, olha, Mailton, sabe essa lanchonete aqui? Eu tenho lá. Então, assim, praticamente eu passava todos os dias e todo dia dentro da universidade. sim. E aí ele me ensinou a sala dele, sabe, você pode ficar aqui, estudar e tal. E sabe aquela lanchonete ali? Eu vou fazer uma conta para você lá, que todos os dias eu não abro mão que você vá lá e pegue algo para você se alimentar. No final do mês eu acerto. Então ele tem isso por mim também. Ele foi um professor, um incentivador, um conselheiro e depois um pai. Sem dúvida. Porque ele viu o seu potencial e ele podia Exatamente. perder esse potencial e disse bem assim, peraí, esse menino também vai morrer de fome uma hora, porque como é que vai ficar estudando sem ir trabalhando sem se alimentar? Exatamente. Então, depois aí a gente foi trabalhando, estudando. Depois eu saí da aula dessa francesa, conheci um professor, um grande amigo meu de francês, chamado Nicolas Provost. Ele já foi indicado por Edmere, que me ligou para dizer, olha, tem um valor para você aqui, que eu fazia trabalho com ela, ela era monitora também. E aí o que acontece? Ela me apresentou ele era um francês nativo, melhor aprender o francês, né? A dicção, tudo Sim. isso. E aí, beleza, eu comecei a estudar com ele, começou a me ensinar, a me preparar para o curso. Rapaz, eu lembro que, já entrando um pouco na minha experiência internacional, como foi, né? Pode entrar à vontade, que essa era a próxima pergunta. Ah, Então, À vontade, gente. já estamos alinhados, né? era a próxima pergunta, pode Estamos entrar. alinhados aqui. E aí, o que é que acontece? Esse professor, ele começou a me dar aula e me cobrava um valor simbólico, né? Pelas aulas particulares, e ele me direcionou realmente para estudar. Porque às vezes você vai para um curso dessas escolas mais tradicionais, né? E você acaba não aprendendo o que eles falam lá. Você vai falar de uma forma muito formal, mas quando chega lá, é uma coisa totalmente diferente. Tem as gírias, tem o linguajar, enfim, tem a dicção. E aí o que acontece? Ele me ensinou isso, né? Tudo isso. Aquilo que eu precisava realmente saber para poder me comunicar lá. Então isso aí foi muito bom para mim. Sendo que aí eu comecei a postular, né, a minha candidatura para as universidades, né, na França. E comecei desenvolvendo projetos e mandando para que eles pudessem nos aceitar, pela época da aceitação. Eles aceitam, analisam o teu currículo, analisam toda a estrutura do teu projeto e eles te aceitam ou não. E aí, em paralelo, eu fui também buscando bolsa de estudo, para não teria me manter lá, né? E, graças a Deus, eu consegui a vaga na universidade, mas faltava o quê? A bolsa de estudo, como é que eu ia estudar? E eu consegui. Eu consegui uma bolsa 100%, né, para estudar na França, fornecida pelo governo francês. Então, o governo francês tinha convênio, ainda tem convênio com o Brasil, né, uma relação bilateral, e eu fui estudar lá. Só que as portas de ir para a França, o que é que aconteceu? O passaporte lá, o bicho do meu professor venceu. Rapaz, como é que eu vou estudar daquele intensivo se o meu professor vai ter que voltar para a França? Para a cidade de Grenoble, né, que é a cidade universitária. Aí, vamos ter que virar só, né? Faltava um mês ali, tem que estudar. Acabou, ele voltou para a França. Chegou o dia de embarcar, fui lá, né? O interessante é que gerou naquela época, estou falando de 12, 13 anos atrás, mais ou menos, até mais. A gente vai ficando mais velho, vai perdendo a noção da data, né?
E aí, eu lembro que as pessoas ajudavam, ir na casa da minha avó, deixavam valores lá. Olha, isso aqui é para um menino para viajar. Sim, mas quem é você? Não, é porque eu passei ali, alguém falou, e foi uma grande novidade para mim. Professores da universidade fizeram isso, assim, olha, era tudo muito caro, passagem aérea, né? Toma aqui, para você se manter e tal. Então, fizeram rifas, fizeram doações mesmo, pessoas que eu nem conhecia, até hoje eu não conheço. Chegavam lá na casa da minha avó, passavam, porque minha avó era muito conhecida, deixava lá o valor, ó, entrega uma parte que vai viajar aqui, Deus abençoe e tal, tal. Pessoas de editora, de livros, olha, fez esse livro aqui para ele estudar, tal, ou seja, eu comecei a ganhar várias coisas relacionadas a isso. E aí... Só te interrompendo um pouquinho, para falar da generosidade do povo, né? Porque o povo é muito generoso. Sim. Quando se sabe que é para uma coisa, para o bem, geralmente as pessoas realmente se unem de coração. Não entenderam a sua dor, né? Que era uma dor excelente, que era uma necessidade, né? E todo mundo às vezes falava assim, se fosse para alguma coisa que fosse ruim, se fosse para dar uma esmola, a gente dá. Agora vamos ajudar para alguém poder se levantar. O brasileiro é muito generoso, né? É a oportunidade, né? Irmandade, né? Isso. Quando eu chego na França, né, tem todos os trâmites, tem toda a documentação, bem burocrático também, e a gente precisava de um chamado título de séjour. É como se fosse a gente sabe aqui por visto, né, por visto, só que nós precisamos validar esse visto, que é chamado título de séjour. E com isso é que você consegue ativar a sua bolsa, ativar o CAP, né? O CAP era um auxílio do governo, que ele pagava 30%, que é incentivo do governo, ele pagava 30% do aluguel. Então, quando eu cheguei lá, eu tive que tirar esse tipo de séjour, tinha valores, né, e, enfim, envolvidos, tinha que pagar por isso, e deu problema na minha bolsa. Passei 3 meses sem receber R$1. Meu Deus do céu. E aí? Aí, lembra que o visto do meu professor, ele venceu, e ele precisou voltar, foi para a cidade de Grenoble, que eu ia para a cidade de Grenoble, né? Foi Então, morar assim, com ele. não é coincidência, isso aí, assim, eu sou cristão, eu só acredito que isso aí é uma ação divina. E aí, eu passei, literalmente, 2 a 3 meses morando na casa do meu professor. Te ensinando ainda. Ensinando e sem pagar nada. Meu Deus, que bênção. É Deus. É verdade. E aí, quando eu chego lá, foi desafiador. Nesse período aí, porque essa vida de estudante é escassez, né? Aquela coisa, você está em busca de... Se você tiver um propósito definido, você não consegue. E aí, a União Europeia, eles tinham, não sei se ainda tem, mas eles tinham um programa que era de auxílio aos mais necessitados. E dentro dessa classe está quem? Os estudantes. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam ações onde você pagava €1, puramente simbólico, e você ia no ginásio e lá tinha doações que outras pessoas já fizeram. E lá tem leite, tem café, tem biscoito, tem uma série de coisas que você pagava €1, tem o direito de pegar um item de cada produto. Então, eu particularmente só vivia nesses lugares. Ia para a associação entre os árabes lá para aprender o francês, aprender a jogar xadrez e também para comer. Sim, claro. Nesse período aí. Esperto. Então, e fiz boas relações, fiz boas amizades, mas eu tenho um propósito. Quando você tem um propósito definido, né? E o interessante é que, só voltando um pouco para contextualizar, Deus ele tem me falado que eu iria conseguir isso lá. E ele disse, prepare a mensagem do culto, se eu sou evangélico, se eu sou cristão, prepare a mensagem do culto de envio. E aí eu fiquei pensando, é loucura, mas eu ainda estava estudando ainda, não tinha nada disso que eu formatei. Né? Então realmente foi pisar, dar o primeiro passo, né? Assim como o Pedro fez lá atrás, que ele pisou na água quando viu Jesus, ele tem que pisar lá Tem que e confiar. confiar. Exatamente. E aí eu fiz sobre José, escrevi e guardei. No dia que ele foi para a França, eu fiz essa leitura lá, essa mensagem. Eu repassei essa mensagem mostrando que quando a gente tem um sonho, tem um objetivo, e a gente precisa dar o primeiro passo, a gente consegue. Exatamente. A gente consegue. Então é desafiador?
às vezes desanima, foi fácil? Não. Com facilidade, o pessoal, mas como é que era a relação com o francês? Rapaz, o francês ele é muito direto, né? E eles gostavam de mim, tinha aquela estrelinha lá, sabe? Esse cara tinha bom, vou ajudar eles. Tinha a barreira da língua, tinha a barreira do ensino, porque assim, é muito mais desenvolvido, querendo ou não, em termos de educação, o pessoal falava 3, 4 línguas, já estava alguns degraus, né? É porque lá geralmente a pessoa já aprende inglês, né? Já é nativo, praticamente. Nativo, né? Eles falam francês e inglês. No Porque mínimo. lá eles estudam em inglês e não um curso de inglês. É em inglês. Exatamente. Então, se você aprender matemática, você vai aprender em inglês. O professor falando inglês e dando conteúdo de matemática, enfim. Você ficou quanto tempo lá, Maíra? Era a pergunta que eu ia fazer. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, porque foi uma pós-graduação de profissional que eu fiz. E o curso é mais ou menos assim, eu acho que era 8 meses, 8 meses da teoria, né? E depois você tem que fazer um estágio em qualquer parte do mundo, né? Para complementar, aplicar aquilo que você realmente tinha feito, né? De estudar. A parte engraçada, né? A parte da alimentação lá também não é dispendiosa, assim, porque o aluno também tem os refeitórios Tem lá, os refeitórios, só que Eu lembro quando eu fui para Paris, eu queria conhecer as universidades de lá, né? Porque eu trabalho com a universidade, então você deixa eu ver como que funciona Sim, esse negócio sim. mesmo, né? E eu fui em uma universidade lá e fiquei encantada. É uma obra de arte aberta, né? As Sim. universidades lá também, né? Sim. E tem os refeitórios, que a comida é tipo que você paga baratinho. Então, você tem onde dormir, você tem alojamento, você tem a parte da alimentação. E fora que é um museu aberto na cidade. É muita exposição, assim, é lindo, né? E as cidades são estruturadas para receber, por exemplo, Grenoble mesmo, na cidade universitária, o trem, o metrô passa dentro da universidade. Sim, tem cinema, tem esporte, tem correios lá dentro, tem tudo. Tudo que você precisa sair do polo, né, da universidade, você não precisa. E aí, esse 1 ano e meio lá, você está desde os 17 anos com a sua atual esposa. Sim. E mãe, família, como é que foi isso? Rapaz, então, eu nunca tinha saído de casa. Minha mãe, ela sempre me deu muita força e disse, se é seu desejo, então o que eu tenho que fazer é só orar por você, para que Deus abençoe e que você consiga seus objetivos. Nesse meio termo também eu já estava namorando, né? E passamos 1 ano separado, 1 ano e meio separado. Nesse sentido assim. Só conversando por Só carta? conversando. Não, justamente. carta não, Carta? Marcelo. Não, 12 anos atrás MSN. MSN já tinha MSN de ICQ. Mas eu mandava carta também. Você é novinho, né? Não. Tinha ICQ, tinha o Skype. não. Já estava mais fácil. Mais fácil. Tava mais fácil. Ele mandava carta. Ele é romântico. Ela tem, e ela guarda tudo, hein? Ele lá, ele guarda tudo. Ela mandava pra mandar pra ela. Depois casou e junta tudo aí, é um bolo assim. Tá? Parece que foi pra guerra, né? Guerra da vida, aprender, né? É a guerra da vida. E foi muito desafiador para mim, porque quando eu desci no aeroporto de Orly, e eu vi aquele pessoal falando tudo francês, e aquela coisa, e deu um branco, disse, pronto, sem falar mais nada. Dá para entender tudo, deu aquele nervosismo, né? E aí, um colega meu, ele até trabalha na empresa de aviação, e ele tinha ido recente, e ele disse, me dá umas dicas aí, que eu não sei bem o que é que... Mas como lidar com isso? E aí ele... Rapaz, geralmente ele tinha descrito tudo. Ele disse, olha, você vai precisar pegar um ônibus, precisar pegar um trem. Se você se enrolar, você escreve. Então, eu meio que já escrevi com medo de errar a pronúncia, né? Já escrevi aquilo que realmente precisava. Okay. Então, se travasse a língua ali, não soubesse falar, eu mostrava assim, a pessoa, gosta do ar, a direita, a esquerda, tudo ar, que é tudo em frente, né? Eu me localizei. E depois, naturalmente, você vai, né? Mas aí nós olha só, nós já tivemos em João Pessoa, lá no seu nascimento, aí em João Pessoa nós tivemos no liceu, depois na faculdade, depois no colégio particular,
Aí nós fomos para a França, Sim. aí nós estivemos na Universidade da França, nós voltando para o Brasil, como é que chegou Barra do Garças na sua vida? Rapaz, Trajetória, né? Meu Deus. nunca tinha ouvido falar de Barra do Garças, né? E já trabalhando na consultoria, eu prestei serviço para uma empresa que era vestuário, aqui da cidade de Campina Grande, onde tem o maior São João do mundo, já fica propaganda aqui para quem gosta, né? Então, Eu tenho uma missão na minha vida, é ir no São João de 30 Campina dias, Grande. 30 dias. Não, eu não vou ficar os 30 dias, não. Eu não. quero ficar pelo menos uns 3 Dia dias para só, todos 2 os dias. gostos, né? Você pode escolher aí o Imagina gosto ficar musical. 3 dias no Moai, 30 dias no Moai. Meu Deus do céu. Não volta só o pau da rabiola. Não, você bota, você deixa eu trabalhar, pelo amor de Não Deus. presta pra mais nada. É. E aí ela tinha um contato, né? Esses lojistas, eles têm contatos com outras pessoas e conversou com a Bruna, né? A Bruna da Casa Branca, da TXC. Maravilhosa, aliás. Grande empresária. Grande abraço, Bruna, para você. Bruna foi um anjo, assim como o Raimundo, né? O seu esposo. E eles nos convidaram para fazer um trabalho na loja dela, né? E aí ela abraçou a causa, ela quis realmente mudar, ela quis realmente fazer a coisa acontecer. E isso tem 4 anos. Então, a primeira vez que eu pousei em Barra do Garças, não sabia onde ficava, nunca tinha ouvido falar de Barra, e me apaixonei. De lá para cá, eu já vim aqui, eu acho que umas 26 vezes. 26 vezes em 4 anos é muita coisa, né? É muita coisa. E sempre foi por indicação, fazendo um bom trabalho, hein? As pessoas vão te indicando, tal, né? Então, mais ou menos, essa foi a minha trajetória para chegar a Barra. Foi uma indicação de uma cliente minha, né, lá da Paraíba, onde me apresentou para a Bruna, e aí a Bruna abriu as portas para mim aqui, e foi me indicando, as pessoas foram vendo também o trabalho que estava sendo desenvolvido, e perguntava, Bruna, o que está acontecendo aí na tua loja? Porque você modificou, eu percebi que melhorou isso, eu percebi isso. É um rapaz lá da Paraíba, lá que me ajuda aqui, vou passar o contato dele. Pronto, e assim foi, até hoje isso acontece. Né? Então, O boca a boca é a melhor indicação. Né? Exatamente. E dizem que quem bebe da água do Araguaia, né, sempre volta. E verdade. E eu já Muitas bebi, vezes. já bebi, Verdade. já essa semana já bebi novamente. Né? Então, em 26 vezes vindo aqui, você já bebeu água do Araguaia para encher pelo menos uma caixa d'água. E ainda levo para casa, né? Ainda levo pra Tem casa. que levar para casa para trazer a esposa e o Gabriel. É Gabriel, né? Gabriel, isso. Tem que trazer a esposa e o Gabriel ainda para Barra. Então, aí engraçado, né? Você afunilou na parte de consultoria financeira, né? Sim. Qual que você acha que é o maior desafio no mundo de hoje, que tira o sono do empresário, do empreendedor? É entre abrir e manter o negócio. Então, muitas das vezes, assim, o brasileiro por si só ele é muito empreendedor. Ele visualiza algo ali e coloca em prática. Só que muitas vezes não tem capital de giro, não tem nenhum dinheiro para começar e não tem, principalmente, conhecimento. Muitas das vezes a gente precisa ter o conhecimento, na verdade isso é o primordial, o primeiro passo, você ter o conhecimento tanto da concorrência, como aquele produto ou aquele serviço se comporta e meio que pula essa etapa, já insere a sua atividade, né, e coloca à disposição do público, porém, você não sabe tratar bem, você não sabe vender bem. Então, assim, falta o conhecimento, eu acho que esse é o principal desafio, né? Muitas das vezes o pessoal, os empresários, eles chegam e dizem, olha, meu problema é financeiro, estou com problema financeiro, isso está tirando meu sono, né? E aí não consigo dormir direito. Mas me diga, me descreva o que é o teu problema financeiro. E aí quando a gente vai adentrando isso aí, a gente percebe o quê? A gente percebe que não é um problema financeiro isolado, ele sempre é decorrente de um outro problema. Às vezes é uma imobilização de compras, você comprou demais, às vezes é uma precificação errada, você acaba não precificando o teu serviço, a tua hora de trabalho, ou até mesmo o teu produto, né? Não considerando os custos, que eu chamo de custos ocultos, às vezes uma embalagem, às vezes o Uber que você paga para se deslocar, para comprar alguma coisa. Então, tudo isso aí precisa compor a estrutura de custo, né? Então, hoje, o maior desafio, e talvez que tira que é responsável por tirar o sono do empresário, entender que é a falta de conhecimento. Só que isso aí tem crise. Ele é representado pela questão financeira. Mas o conhecimento, a busca pelo conhecimento, e eu falo de conhecimento
E não necessariamente você fazer um curso universitário, não, o conhecimento está à disposição. Eu aprendo com outras pessoas, eu aprendo lendo um livro, né? Eu aprendo assistindo um vídeo no YouTube. Hoje tem muito material gratuito. Então, às vezes, o que as pessoas têm é uma dificuldade de dar o primeiro passo, de buscar realmente aprender. Porque pensa, talvez, que já sabe tudo, que precisa aprender. Mas hoje, a gente se dá consciência que o conhecimento, ele realmente é algo inevitável. Em tudo na vida, a gente tem que tirar a forma de ter aprendizado. E sem falar também, Maíra, você pegando o gancho do que você está falando aí, porque tem gente que, assim, tem empresários que pensam que são um sucesso, porque vende muito, vende bastante. Só que mesmo assim não tem dinheiro. Sim. Vende e não tem dinheiro. Porque às vezes não sabe cobrar, Isso. né? Saber cobrar é também muito importante, né? Exatamente. E para você chegar no preço de venda, você quantificar o teu produto, porque existe um contexto por trás, né? Existe toda uma construção de uma marca. Às vezes você vende uma marca, você não tem nada de produto ali, você está vendendo a sua marca. Né? Você tá vendendo por imagem nesse sentido. Então, é necessário realmente você precificar isso aí. E como é que você precifica? Né? Tem alguns parâmetros técnicos que você precisa realmente considerar. Por exemplo, ponto de equilíbrio. Claro, o que é o ponto de equilíbrio? É o quanto eu preciso faturar para poder a minha empresa se pagar. Sim. Então, isso aí é super importante. Você saber o quanto você precisa ter ali, ó, preciso faturar 100 mil reais aqui. Tá, mas 100 mil reais, ele está considerando toda a tua estrutura de custo? Tá. E às vezes a gente pensa, até empresas maiores, eu presto serviço para algumas empresas maiores, que precificavam errado 10 anos e acarretava um problema de fluxo de caixa, um problema financeiro, tira o sono, por uma questão de ajuste financeiro, de um ajuste mesmo. Engraçado, né? Essa questão da precificação é importante. Porque às vezes também você tem uma empresa e, por exemplo, você tem uma validade de itens nesse comércio. Sim. Mas você tem que observar o que mais sai dentro dessa empresa, o que mais se vende. Exatamente isso. E você pode até, que eles falam que a gente usa isso também, que é o boi de piranha, né? Você lança chama de uma coisinha que sai muito para pegar isso para comprar o outro produto que é mais caro. Exatamente. Né? Que às vezes eu dou um chefe da empresa, né? Exatamente isso. Então, assim, existe um cálculo que a gente faz que é chamado de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o que cada produto ou cada serviço ele contribui para pagar a tua despesa fixa. Então, entra um pouco que você comprou, Marcelo, nem todos os teus produtos ele vai ser curva A. Ele vai ter a curva A, curva B por você. E muitas das vezes você precifica até errado. Se você fizer uma conta simples, né, meu custo é 100 reais. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Eu quero ter uma margem de 40%. Então pega 100, multiplica lá vezes 40%, vai dar 140 reais no preço de venda. Porém, se eu fizer uma conta inversa, eu vou pegar 140 reais menos o meu custo ali do produto, eu vou ter o quê? 140 menos 100 vai dar 40. Se eu fizer uma relação de 40 dividido por 140, não vai dar os 40%. Não vai dar. Ele vai dar mais ou menos 20 e alguma coisa por cento aí. Então, as pessoas têm a ilusão, estou ganhando 40%, minha margem, meu markup está nesse nível. Mas quando você vai deduzir toda a estrutura de custo, ou a base que você aplica esse custo, ele dá uma margem inferior. Então, por isso é que muitas das vezes você fica com o fluxo de caixa prejudicado. E aí tira o sono do empresário. É verdade. Bom motivo, Além do desafio de vender e provar que o produto é bom, né, ou que o serviço é bom, ainda tem essa questão interna aí. Aí também tem um outro desafio, né? Separar CPF e CNPJ, né? As contas, né? Do particular da empresa. Exatamente isso. Lembro de um exemplo muito prático de um empresário, ele tinha um supermercado, e se questionar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tiro nada daqui. Ele disse, opa, senta aqui, tá errado. O negócio é você dar dinheiro. Claro. Detectar o porquê não está dando dinheiro. Tá. Me conta um pouco da sua vida. E ele começou. Não, eu faço isso, faço aquilo. O senhor tem uma fazenda, o senhor tem isso, tem aquilo. Certo. O seu filho estuda onde? Estuda na capital. E a capital fica a 80 quilômetros. Tá, o seu filho vai como? Pra lá.
Não, eu pago uma van aqui para levar, um carrinho para levar e tal. Tá, e esse dinheiro, ele saiu, não, manda buscar no mercado. Opa, então vamos anotar aqui, porque isso aí, o mercado não tem obrigação de pagar, é dinheiro seu. Tá, e eles eu fiquei em escola particular pública. Na particular, é uma cidade caríssima, é uma das escolas mais conceituadas lá. E sai de onde? De lá. Ah, o senhor tem uma fazenda, essa fazenda dá alguma coisa para você? Não, não dá. O senhor virou por nada, porque eu gosto, porque foi de papai, porque foi de mamãe e tal, e eu zelo por ela, mas ela não me dá retorno. O senhor tem quantos funcionários lá? Tem 20. Ah, 20 funcionários. E paga como? Não, eu mando buscar lá. Então, existe uma autossabotação, na verdade. Você começa a tirar algumas coisas pessoais, né? Uma viagem que você faz, não, aquilo ali não está obrigação de fazer. Você, enquanto sócio da empresa, você tem direito ao prolabore, Sim. que é o pagamento do seu salário. Enquanto prolabore, você consegue fazer todas as outras coisas. Mas é um desafio, primeiro, de se auto-sabotar, dizer que não tinha dinheiro da tua empresa, não tem dinheiro da tua empresa. Isso aí só te faz mal. Porque você fica naquela sensação que a empresa não está te dando subsídio para isso. Então, por isso que é um desafio, primeiramente, quando eu fecho um negócio, geralmente ele vem acoplado isso. A parte financeira da empresa e a parte financeira pessoal ali. Né? Então, a gente tenta realmente fazer essas separações. E eu até indico alguns sistemas baratos ou até gratuitos para que haja essa separação. Olha, usa esse sisteminha aqui, ou uma planilha, desenvolvo também planilhas em Excel e entrego para os meus clientes e digo, olha, tudo isso aqui, porque aí você vai ter ideia. Não, e essa planilha é fantástica mesmo, né? Marito me fez uma planilha bem pobrezinha, muito temperada. Deixa eu ver essa planilha aqui, mulher. A hora que ele pegou e devolveu a planilha com gráfico, com tudo, que assim, Jesus. Ele faz um Power BI, na verdade, né? Isso. Faz um BI aí para poder dar uma estimativa lá na frente. Você falou de culpa ABC, eu lembrei do exemplo que eu prestei isso para uma distribuidora de peças. E lá, são muitos itens. E tem 14 mil linhas lá no sistema. E como é que eu vou analisar 14 mil linhas, saber o que é curvar com você? E eles disse, não quero nem ver isso aí. Aí deixa comigo, manda para cá. Peguei. Porque assim, eu tenho a concepção que empresário, a reunião com o empresário tem que ser meia página. É meia página. Tem que ser objetivo, claro, direto. E disse, me dê essas 14 mil linhas aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar em cima delas. Um dia aqui que amanhã a gente faz uma reunião com gráficos, você vai entender o teu negócio. E eu fiz um Power BI, né, com filtros e, enfim. E ele, poxa, agora eu consigo ver minha empresa, consigo ver se meu lucro, se deu prejuízo. Ou seja, a gente pega um trabalho bruto e trabalha realmente para que fique visualmente melhor, né, e fácil de entender. E o processo hoje em dia é muito mais fácil, muito mais simplificado. E falar em processo, o que são esses processos dentro de uma empresa? Você consegue, assim, escalonar para a gente o que são esses processos e o que eles contribuem para o sucesso ou para o fracasso da empresa? Sim. Primeiro, o processo está ligado diretamente à produtividade. Então, a produtividade é super importante. Muitas das vezes eu chego na empresa e penso, estou muito ocupado, muito ocupado, muito ocupado. E quando você observa, né, essa ocupação toda, às vezes é um retrabalho. Às vezes, eu tenho que mandar um e-mail, tenho que ir para cá, tenho que ir para cá. E, no final das contas, existem ferramentas que vão automatizar, né, o nosso trabalho. Vão ter ferramentas que vão melhorar o nosso processo. Às vezes, o empresário ele concentra muita coisa nele, com medo, às vezes, de ser roubado, ou com medo de alguém, enfim, não confia no sentido de entregar aquela tarefa para alguém executar. Mas o que eu deixo claro é que existem meios e mecanismos para você controlar. Existem meios e mecanismos para controlar. Mas eu vou dar acesso ao banco para minha funcionária, ela vai roubar meu dinheiro. Né? Eu escuto muito isso. E aí o que acontece? Isso não. Os bancos hoje têm plataformas que limitam, ela não consegue fazer transferência, ela só consegue fazer agendamentos, ela não consegue efetivar. Ou seja, tem um mecanismo, a tecnologia veio para nos contribuir. Né? O próprio ChatGPT ele ajuda muito, né, no desempenho das habilidades e na definição de novos processos também. Então, os processos, muitas das vezes, formatar um setor administrativo que não tem, muitas das vezes melhorar a comunicação com o nosso cliente. Então, a gente criar um funil de vendas, eu vou recepcionar esse lead aqui, a partir disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima disso,
vou mandar mensagem 2 dias depois, caso ele não responda. Então, a gente cria esse processo, essa rotina de trabalho, para que a gente consiga ter um melhor desempenho, né? Com as vendas, enfim, com a produtividade como um todo. É continuado. Isso. E assim, né? Tem muita gente que é bom em serviço, né? Em vendas, tudo, mas como saber liderar? Né? Qual que é o primeiro passo para ser um bom líder? Então, o primeiro passo, eu acho que é algo interno, é você saber que você não é insubstituível. Que alguém pode ser melhor que você. Né? Tem um autor, que eu não lembro qual que é o nome, ele disse: eu não fui para Harvard, mas os meus gerentes foram. Eu não me recordo quem, mas eu guardei isso. Então, você precisa estar próximo de pessoas que são melhores que você, né? Então, se você não sabe trabalhar com Excel, tem alguém que saiba, porque ele vai traduzir, vai melhorar o seu trabalho nesse sentido. Então, o primeiro passo que eu enxergo é você entender que você não é insubstituível e que a empresa precisa rodar independente de você estar presente ou não. Obviamente que nos pequenos negócios exige a presença um pouco maior dos empresários nesse sentido, mas a gente precisa traçar esses processos para que fique amarrado e que, por consequência, a gente consiga trabalhar, né, para que as tarefas que a gente queira desempenhar sejam executadas com excelência, com produtividade, com excelência realmente, e que com o cliente ele se sinta abraçado, satisfeito e que a gente gere ter uma experiência. Porque hoje o cliente ele não quer tão somente produto, ele quer experiência. Né? Ele quer uma experiência de trabalho realmente. Né? Eu lembro, eu puxei esse serviço para o Humberto, né? Um abração Humberto, lá da Beníssimos, e ele disse: olha, antes de começar o trabalho, eu achei bem interessante a parte dele, ele é um cara muito visionário, e ele disse: antes de começar o trabalho, eu queria que você provasse os serviços aqui, tivesse experiência como cliente. Sim. Eu não poderia me apresentar como consultor, você vai como cliente. Então eu fiz lá barbeterapia, fiz cabelo, e depois eu dei feedback para ele, aquilo que foi bom, aquilo que precisava melhorar. E assim, foi uma visão muito boa. Isso daí é liderar. É você, primeiramente, jogar, né, as experiências para outras pessoas e você se sentir parte do processo também. Então você precisa, quem lidera, precisa entender que você faz parte do processo e você não é crucial no processo. Porque às vezes o próprio empresário paga esse negócio. Sim. Ele não entende que o tempo dele mudou. Que o tempo mudou. E que mas eu ganhava dinheiro com isso há 20 anos. Não mudou. A gente precisa mudar. É mutável. Né? Então, o maior desafio para você liderar é você, primeiro, ter processos. Você precisa ter processos. Em outro momento, você precisa saber que você não é insubstituível. Outras pessoas podem fazer essas atividades. Até porque você tem a parte espírita. Sim. Às vezes você pode ir na praia porque fica pensando se mandaram um boleto, se mandaram um fiscal, se não sei o quê, você acaba não confiando naquilo lá. Mas com o processo seletivo você acaba tendo essas regalias, vamos dizer assim, né? Então, é bem isso. Os processos fazem parte dos processos dentro Sim. das empresas. Senão, se não tiver eles, não adianta. Mas a gente está chegando já para as últimas perguntas do nosso podcast. O nosso tempo a gente não gosta de fazer podcast compridão, não, porque o povo objetivo, vem do começo ao fim. Mas tem uma pergunta aqui que nós preparamos aqui, e é a minha maior curiosidade. Essa é a minha maior curiosidade de todas as perguntas. Porque a gente está vendo a sua história foi de adversidades para oportunidades, com pessoas, com escolhas, com medo, mas com muita coragem, com determinação. E aí você passou por períodos de aperto financeiro até para morar fora do país, para poder se oportunizar e tudo mais. E hoje presta consultoria para várias e várias empresas. E uma consultoria mais fina que tem. Você não presta consultoria de marketing, nem de vendas, você presta consultoria financeira, que é o gargalo de toda a empresa, ou positivo ou negativo. Sim. Feito esse resumo, o que tira seu sono ainda hoje, depois de tudo isso? Poxa, essa pergunta é boa, hein? Então, essa foi top, parceiro. Essa foi. É porque o contexto é importante, né, pra gente poder entender. Porque você já passou por muita coisa, mas eu tenho certeza que algum estalinho ainda deve estar aí nessa cabeça. Então, realmente é uma pergunta bem peculiar, né? E assim, o que eu acredito que tira hoje no sono
oferecer algo bom cada vez mais para as pessoas. Então é você se doar, né? Então eu sempre fico, como é que eu posso contribuir com aquela pessoa? Então você acaba internalizando os problemas de outras pessoas também. E por um momento isso aí assoberbou um pouco. Você separar isso daí. O problema, você ajuda ali, mas ele não é seu. Então, hoje eu ainda tenho essa dificuldade ainda de separar, né, essa energia. Às vezes você chega na empresa, o pessoal está deprimido, está falando consigo. Eu internalizo isso daí também, porque eu vivencio cada negócio, né? São problemas que precisam ser resolvidos. Então, hoje, na verdade, sendo bem objetivo, que tira meu sono, realmente, separar essas questões, o que é da empresa e o que é pessoal. Não que seja totalmente ruim, porque eu acho que você tem que ter empatia pelas pessoas. Sim. Mas ele não pode ser de uma forma exagerada, né? E aí você, às vezes, fica pensando, poxa vida, ele não executou aquilo que eu propus aqui, e será que não foi legal? Então gera algumas dúvidas nesse sentido, mas com o passar do tempo, a experiência ela vai te ensinando que nem sempre as pessoas estão preparadas para receber um trabalho como esse, porque o meu trabalho é gerar a necessidade da mudança. Então a gente precisa ter esse entendimento que precisamos mudar. E que o tempo ele mudou, as pessoas mudaram. O cliente, eles mudaram também. Uhum. Eles são mais seletivos. E não falam apenas do cliente A, não, falo do B, do C, enfim. E está mais seletivo também. Até porque todo mundo tá empreendendo, de alguma forma. Quem está vendendo bombom no sinal está empreendendo. Sim. Exatamente. Também São vários níveis de empreendimento. Exatamente. E Mailton hoje, né, para quem está vendo a gente em casa, que está querendo empreender, mas tem muito medo, qual que é o primeiro passo para iniciar um? Existe uma sigla que eu gosto bastante, que é chamada MVP. Mínimo Viável Possível. O que é o mínimo viável possível? O mínimo viável possível é o seguinte, às vezes a gente planeja tanto para deixar um negócio perfeito, que quando a gente lança, a gente não tem cliente. Né? O cliente já passou, eu desenhei tanto que eu perdi a oportunidade. Esse mínimo viável possível casa muito com uma frase do fundador do LinkedIn, se eu não me engano, que ele disse o seguinte: o dia que você sair para vender o teu produto e você não sentir vergonha dele, é porque você saiu tarde. Você saiu tarde para vender. Então, eu não estou dizendo para você sair de todo jeito. Mas se, eu não gosto dessa xícara, dessa caneta preta, mas é que tem para hoje, vai vender ela. Amanhã, quando você tiver recurso, você pinta ela de vermelho, ou de branco, seja como você quiser, mas no início você tem que realmente sair com aquilo que você tinha. Né? Com certeza você gostaria de ter uma estrutura muito melhor do que a sua empresa atual. Mas se você tivesse começado, você não teria nem essa nem nem outra, nem nada. É aquela história, vai comigo mesmo. Vai comigo mesmo. Coloca pisa lá na água lá, assim como o Pedro fez, aí e vai na fé. Dá o primeiro passo. Mas aí exige o conhecimento, exige o estudo. Não é porque eu pensei, não. Analisa, vai ver o fluxo de pessoas, analisa os teus concorrentes, analisa os teus fornecedores, analisa se o teu produto tem vulnerabilidade, se ele recebe impacto de outros negócios também, ou no mercado externo, ou ele é dolarizado. Ou seja, faz uma análise SWOT e análise SWOT. A análise SWOT é você analisar as oportunidades, as ameaças, as suas forças e as suas fraquezas. E você faz um cruzamento de tudo isso e você se planeja melhor. Mas se você faz tudo isso e tem convicção daquilo que realmente que o teu produto e o teu serviço vai dar certo, se lança. Eu tenho muita preocupação, mas só para a gente poder encerrar, que hoje em dia, o que serão dos jovens que, da sua maioria, porque hoje em dia a gente tem vários empresários dentro de casa com celulares, que são os adolescentes. Eles estão investindo em tigrinho, em bets, estão investindo o dinheiro dos pais, fazendo dívidas milionárias, eles estão investindo ali, para não ganhar nada no futuro, porque isso não vai chegar em lugar nenhum. A verdade é essa, né? O ponto é, hoje falta uma educação financeira de qualidade desde as séries iniciais, em todas as escolas, para que as crianças entendam também
que tigrinho, loteria, raspadinha, que essas coisas não dão futuro para ninguém. Você não acredita nisso também? Sim, sem dúvida. Isso daí começa dentro da nossa casa. Como meu filho lá, a gente tem uma doutrina, né, vamos dizer assim, que ele gosta de brinquedo, toda criança ele gosta de brinquedo. E o interessante é que diz, olha, você vai conquistar seus brinquedos. Então, cada vez que você se comporta, você dá uma moedinha aqui, então você vai premiando nesse sentido, ou seja, como se fosse uma análise de desempenho, né? E ele vai ganhando a moedinha dele, ele tem um copozinho lá, e eu vou dando, a mãe dele também vai dando, ele vai juntando com a disciplina dele, tá? E quando enche um pouquinho, a gente vai na loja, eu faço questão de levar, ele que leva, e ele compra. Mesmo que ele não dá, né? Assim, às vezes é A gente completa. R$100, aí só tem 20 ali, mas ele tem que ter a sensação que ele conquistou aquilo lá. Então isso aí vem. Nossa, meritocracia conceito, né? 6 então, isso aí começou antes, foi 6 anos agora, nesse mês, né? Mês Mas olha, eu passado. vou falar uma coisa. Tá certo. Nas escolas, a Helena estudou na Princípios, né? No ano passado. E lá tinha feira de empreendedorismo, Sim. onde eles tinham que produzir o artesanato, Isso. vender na feira e ainda cobrar no cartão. As criancinhas, eu achava bonitinho demais, aí eles ficavam lá recebendo no cartão. Débito ou crédito? Sabe Os por que, dois, Alberto, deve ser. isso é importante? Se a gente não ensina isso à criança, estou falando da criança até chegar na escola, se a gente não ensina isso para eles, quem vai ensinar? Ninguém. 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 Então, assim, eles precisam saber que tudo que eles querem, eles vão conseguir. Às vezes dá dor no coração, Isso né? é engraçado, isso é visto dentro de casa mesmo, porque eu vou citar até um exemplo, que eu acho que é orgulho pro pai, né? O filho do Wendel, o Rafael, que ele vende os brownies do Os velho brownies. Rafa. Do velho Rafa. Sim. Menino jovem, começou cedo lá, Sim. né, vendendo de porta em porta lá, e hoje tá um grande empresário, É. né? Tá no caminho certo. Isso ele viu dentro de casa, com os pais, disciplina. né? Com a Janaína também, que é uma força de mulher, Sim, né? sim. Grande empresária. Então, Não, vai pegando os exemplos. vai pegando os É aquela exemplos. história, né? O conselho empurra e o exemplo arrasta. Então, Exatamente. você vai pegando os exemplos ali e vai só arrastando. Não tem jeito. Mailton, para a gente encerrar, fala para a gente suas redes sociais, como é que te acha, se a pessoa quiser fazer uma consultoria, quer te chamar para poder entender melhor sobre o negócio dela, quais são os meios de comunicação para poder te localizar? Vamos lá. Assim, minha mãe, ela colocou o nome Mailton, e não sei por carga de água, ela colocou um H no meio. Isso eu digo pra ela que é só para me atrapalhar, porque toda vez eu tenho que soletrar. O meu é Oberdan, irmão, e o H é no começo, então Aí, tá tudo me chama de certo. Marilton, de Marrington, e aí eu atendo por todos os nomes, né? E, bom, mas é Mailton, M-A-H-I-L-T-O-N, underline Silva, e tem o da empresa, né, que a gente está formatando agora, passando por uma reformulação, que é a Máxima Consultoria Empresarial. Máxima Consultoria Empresarial. Lá a gente vai estar dando dicas, né, de empreendedorismo, de novidades. Isso aí é super importante para que o empresário se sinta abraçado, né, com um conteúdo de qualidade, um conteúdo que gera experiência. Às vezes a sua experiência ela é muito válida para um outro empresário, então a gente compartilha isso aí também, né? Então, essas aí são as minhas redes sociais. Para ficar mais fácil, eu vou deixar na descrição as redes sociais do Mailton já, que vai estar na descrição do vídeo e também vai estar, quando a gente abrir o programa, vai estar lá o nome dele lá, então não tem como você não saber, mas vai estar lá na descrição. Vamos facilitar a vida de quem quer Vamos. datar e modificar os processos da sua empresa para você ter mais lucros. Ou Exatamente. enxergá-los, né? Porque às vezes você está tendo não está enxergando o É. seu lucro, né? É bem por aí mesmo. Então tá, gente. Chegamos ao final de mais um Você Pode Mais Cash. Muito obrigada, Mailton. Você contribui bastante para o nosso podcast hoje. Fica meu agradecimento a vocês que me receberam aqui com tanto carinho, né? E foi um bate-papo bem descontraído. Adorei participar disso. Espero que o público aí esteja assistindo, aproveite, tenha insights, produzam os seus conteúdos também, assim, adquiram seus conhecimentos. E fica também o agradecimento a Barra do Garças, né? Que é uma cidade que eu particularmente tenho um carinho muito especial. Fiz grandes amizades aqui. Já participei de várias empresas aqui, contribuindo para o desenvolvimento da própria cidade, das próprias empresas. Então, assim, realmente é algo que
me deixa muito feliz estar aqui mais uma vez com vocês nessa cidade tão maravilhosa que é a Barra do Garças. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Agora, para encerrar, a gente olha para a câmera, para aquela câmera ali. No 3, a gente fala junto, você pode mais cast, pode ser? Fechado. Vamos lá? Então, 1, 2, 3. Você pode mais cast. Tchau, gente. Tchau.